O protagonista de Bebê Rena é a pessoa que viveu na vida real todos os fatos que foram narrados na série. Ele foi perseguido por 4 anos e recebeu ao longo desse tempo 41.071 e-mails, 350 horas de mensagens gravadas na caixa postal do seu telefone, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de carta. Mas algumas perguntas ficaram sem resposta, como por exemplo, o que aconteceu com a Martha depois de tudo aquilo? Ela foi de fato presa? E o Darren, ele tá preso ou ele tá aí solto fazendo mais vítimas? O que é real e o que não é real na série? Com o sucesso da série, muitas dessas informações estão vindo à tona e aqui nesse vídeo nós iremos discuti-las. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Bebê Rena, que inicialmente eu comecei assistindo achando que seria uma série de humor trágico, mas que no final acabou sendo uma das coisas mais perturbadoras que eu assisti nos últimos anos. Mas antes, se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes, então se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se livre para se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar o sino de notificação. Eu sempre peço para vocês me seguirem no Instagram também, para vocês acompanharem o conteúdo que eu levo para lá, né? Eu sempre estou dando dicas de coisas boas para vocês assistirem, então vocês sempre vão ter algo para assistir, então me segue por lá também. É preciso ter muito cuidado e muita responsabilidade quando a gente vai discutir os assuntos trazidos aqui nessa série, porque essa é uma série que é baseada em fatos reais. Baseada não, né? Essa série é fatos reais. Aconteceu há pouco tempo e essa série fala de pessoas, né? Retrata pessoas que estão vivas hoje em dia. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem como eu gosto de teorizar sobre coisas de série. Só que esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, porque, de novo, temos que ter responsabilidade porque a série está falando de pessoas reais. Então, diferente do que vocês estão me acostumados a ver, eu não vou ficar teorizando sobre, nossa, quem é a Martha na vida real? Nossa, quem é o Darren na vida real? Porque eu posso estar acabando acusando uma pessoa injustamente, e eu assisti 2, 3 dias assistindo todas as entrevistas que o autor da série deu, né, que é o Richard Gage, que é o cara que interpreta o Donnie, com a pessoa que tudo isso que é narrado na série aconteceu, lendo as entrevistas, assistindo os vídeos. Então tudo que eu vou relatar aqui pra vocês são coisas que ele já falou, coisas que já saíram reportagens sobre isso, porque a história dele já era meio que famosa antes da série da Netflix. Mas antes, vamos entender rapidamente a linha do tempo dos acontecimentos. Richard Gage foi a pessoa que foi perseguido pela Martha, né, por essa doida aí. Ele foi stalkeado durante 4 anos e em 2017 ele disse que foi o ano que essa perseguição terminou. Então, fazendo as contas, a gente consegue, né, calcular que essa perseguição, que a xícara de chá que ele ofereceu a ela, foi em 2013. E ele criou um espetáculo de humor chamado de Bebê Rena, onde ele conta as coisas esquisitas, né? Conta a história da sua vida, conta tudo o que aconteceu com ele mesmo em relação a essa perseguição. A gente viu na série que mesmo depois que ele já tinha se livrado da Martha, ele ainda ficou muito fissurado nela, né? Ele ainda queria tentar entender quem era a Martha, tentar traçar o perfil psicológico dela. Então ele passava dias e mais dias, né, ouvindo os áudios que ela deixou gravado na caixa postal dele. E ele acabou criando o espetáculo Bebê Rena disso. O espetáculo estreou em 2019, 2 anos após ele ter admitido, né, que ele já tinha encerrado todas as suas pendências com a Martha. Na série, a gente viu que a Martha foi condenada a 9 meses de prisão, mas aparentemente ela não ficou presa. Ele já disse em entrevistas que também havia como uma vítima de certa forma. Inclusive na série, a primeira vez que ele vai denunciar, depois de 6 meses que ele está sendo perseguido, a vida dele virando um inferno, ele fala pro policial que ela precisa de ajuda e não de cadeia. O Donnie na série sempre foi muito empático aos problemas da Martha e isso também aconteceu na vida real com o Richard. Ele acredita que o sistema falhou com ela, que o sistema falhou em cuidar dela, falhou em tratar ela mesma, sabe? Como que uma mulher, como que a Martha, daquela forma, morava sozinha, por exemplo. Ele se recusa veementemente a falar sobre a Martha, a revelar a identidade da Martha ou dar mais informações sobre a Martha. Ele disse que tudo que nós precisamos saber sobre a Martha está na série, né, está nas coisas que ele conta, que a história é sobre ele, não é uma história sobre a Martha. Ele também fala que está tudo resolvido e que ele nunca quis colocar uma pessoa com esse nível de doença mental na prisão. Então parece que ela não ficou presa aos 9 meses, né? Parece que ela não ficou presa nenhum dia. Pode ser que eles tenham feito um acordo, isso nós nunca saberemos. E o Richard Gage é esse rapaz que a gente viu na série.
um rapaz empático, um comediante, um cara que sofreu sim abuso sexual de um outro homem. Ele sim foi vítima de stalker e tudo que acontece na série aconteceu com ele na vida real. Ele afirma que a série é 100% emocionalmente fiel a tudo que aconteceu. Mas por que emocionalmente fiel? Então, ele diz que para adaptar essa história em formato de série de TV, né, uma série com 7 episódios, ele teve que fazer algumas alterações, até porque questões legais mesmo, né? Porque ele tá falando de pessoas que existem, pessoas que ele conviveu, pessoas que passaram pela vida dele. Mas ele reforça que a série se mantém 100% fiel à verdade emocional que ele passou. Então, por exemplo, no caso da Marta, ela existiu, mas ele disse em entrevistas que eles mudaram tanto a Marta na série que talvez nem a verdadeira Marta se reconheceria assistindo. Ao mesmo tempo, ele diz que enquanto ele estava gravando, né, com a atriz, as cenas ali dele com a Marta, às vezes ele ficava meio que hipnotizado porque ele olhava para a atriz e conseguia ver a Marta. De tão boa que a atriz era, sabe? Então, com isso, a gente consegue interpretar que o que ele fez foi ser muito fiel ao perfil psicológico da Marta. A atriz é muito boa, a atriz interpreta a Marta muito bem, mas a atriz provavelmente não se parece nem um pouco com a Marta fisicamente. E é óbvio, né, que o nome da pessoa na vida real também não é Marta. E é sobre isso a série, sabe? Era essa verdade que ele queria passar. Bebê Rena não é uma série que tem um vilão claro e um mocinho claro. Ele sim era vítima da situação, mas ainda assim ele cometeu muitos erros. Ele queria mostrar que nessa história ninguém tava 100% certo, sabe? Tava todo mundo meio que zoado da cabeça. Falando por mim, tá? Os 3 primeiros episódios eu assisti com raiva dele. Eu ficava, cara, por que esse homem tá dando corda pra ela? Por que ele não largou ela lá no ponto de ônibus pra sempre? Pra ver se ela, sei lá, morria ali naquele ponto de ônibus, sabe? Pra que ele foi ter empatia? Pra que ele foi ajudar? Mas depois do episódio 4, né? Depois daquela bomba do episódio 4, que a gente consegue entender melhor como que aquele acontecimento da vida dele estava influenciando na forma como ele estava se relacionando com o mundo e com a Marta. Marta enxergava ele da forma como ele gostaria de ser visto. Ele tinha acabado de passar por uma violência, então quando a Marta olhava para ele, a Marta elogiava ele, né? Elogiava a mão dele, falava que ele tinha uma mão de homem, falava que ele tinha estrutura óssea de homem, e ele estava querendo se sentir muito homem naquele momento. Essa cena no episódio 4 foi uma cena muito forte, né? Foi uma cena muito pesada, foi uma cena que meio que me tirou do eixo quando eu tava assistindo, porque não era o que eu tava esperando. E eu li o disclaimer no começo do episódio 4, dizendo que poderia, né, ter cenas que causariam gatilhos, mas eu não esperava que esse seria o twist da série, sabe? E o Richard Gad, ele fala sobre isso em entrevistas. Ele diz que esse acontecimento acabou com ele de tal forma que ele não conseguia mais ser a mesma pessoa, ele não conseguia mais viver a vida dele como ele vivia antes, ele não conseguia mais subir nos palcos e ser um cara engraçadão, sendo que estava acontecendo um monte de coisa horrível na sua vida. Então aquela cena que a gente viu no episódio 6, uma cena muito forte também, né, em que ele tem um surto no palco, em que ele confessa para aquelas pessoas tudo o que estava acontecendo com ele, foi, na verdade, um pedido de socorro. Foi a forma como ele encontrou de continuar vivo. Ele precisava unir esses dois lados da vida dele, porque senão ele não ia aguentar mais. E isso são palavras dele, tá? Não são palavras minhas. Ele disse que quando ele compartilhou isso, né, e ele meio que teve o apoio das pessoas, ninguém ficou julgando ele, né, as pessoas o abraçaram e entenderam o que ele estava passando, a gente vê isso um pouco na série também, ele disse que foi isso que salvou a vida dele. É tudo muito pesado e ele mostrou todas as suas vulnerabilidades na série. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, e que ele diz que ele também ficou se perguntando, é que depois daquele ato, por que ele continuou lá? Por que ele voltou lá mais vezes? E ele próprio se pergunta isso, né? Ele diz que aquele foi um momento que meio que acabou com a vida dele, mas ainda assim ele ficou mais 2 dias na casa do cara. Ele alimentou o cara, ele deixou o cara cuidar da infecção que ele teve no olho. Por que ele fez isso, sabe? Eu não sei. E ele também não sabe. O que a gente precisa entender é que ele passou por todo esse trauma, por todo esse caos na vida dele, sozinho. Ele não contou pra ninguém, ele não compartilhou isso com ninguém, ele estava mentalmente doente. Então não tem por que a gente procurar lógica para entender por que uma pessoa que estava mentalmente doente estava fazendo aquilo que ela estava fazendo. O que a gente precisa é ter empatia e entender que o que aconteceu com ele pode acontecer com outras pessoas também. E se essa informação chegar até a gente não tem que questionar, nossa, por que você foi lá? Por que você não denunciou antes? Por que você continuou indo na casa dessa pessoa? A gente tem que acolher, a gente tem que entender e dar o suporte, né, o apoio que essa pessoa precisa. Foi isso que salvou o Richard Gad, né, o Donnie na série, e isso pode acabar salvando a vida de outras pessoas também. Como a gente viu na série, o Richard admitiu, né, o Donnie admitiu que ele já se odiava o suficiente por ter se colocado em uma situação de perigo que permitiu que aquilo acontecesse com ele, mesmo ele sendo a vítima. E vimos na série como ele fez para viver com esse trauma sem deixar esse trauma acabar com a vida dele. Ele expôs,
ele compartilhou, ele contou, ele teve apoio de pessoas que ele amava, ele conversou com os pais. E essa cena dele conversando com os pais é uma cena muito forte também, né? Inclusive, né, eu vou deixar o vídeo do making of dessa série aqui na descrição desse. Ele diz, né, nesse making of que essa cena foi uma das cenas mais difíceis. Foi o único momento da entrevista que ele chora relembrando. Ele chora porque ele diz que ele sente muito pelo que ele fez os pais dele passarem. Mesmo ele sendo a vítima, ele sabe que ele é a vítima, mas ainda assim ele fica triste, porque isso despertou sentimentos ruins nos pais dele. E tem a cena final da série, a cena em que ele retorna até a casa do seu abusador. E essa cena ficou aberta para interpretação. Isso provavelmente aconteceu sim na vida real, porque ele diz que a série é 100% emocionalmente fiel ao que aconteceu com ele. Mas eu acredito que aqui, nessa cena, o que ele estava querendo era confrontar o seu agressor. Eu acho que ele tinha muitos objetivos e muitos planos na cabeça dele do que ele ia fazer quando ele reencontrasse com essa pessoa. Porque ele mesmo afirma na série que ele queria mostrar para a pessoa que violentou ele que essa pessoa não tinha acabado com a vida dele. Então nessa cena, ele tinha um objetivo. Mas quando chegou a hora, quando ele ficou de frente para o seu abusador, quando ele se viu novamente naquele cenário onde aquela violência tão horrível e que mudou a vida dele aconteceu com ele ficou sem armas, sabe? Ele se desarmou, meio que como uma espécie de síndrome de Estocolmo mesmo. Ele ficou sem forças diante do seu abusador e isso fez com que ele se odiasse ainda mais. E assim que ele sai da casa do cara, a gente vê a frustração no rosto dele, sabe? Ele chora. Não era esse o resultado dessa visita, não era isso que ele estava planejando quando ele foi lá em primeiro lugar. E assim, tudo bem também, a gente tem que entender que ele ainda estava em processo de cura, ele ainda não tinha superado. Até hoje, ele está ainda nesse processo de cura. Ele diz, né, na entrevista que ele falando sobre isso, ele mostrando isso na série, foi uma espécie de terapia para ele também. E ele diz que não foi fácil também, tá? Ele fala que não foi nem um pouco fácil reviver todas aquelas coisas, que fazer todas aquelas cenas como ator, revivendo algo que tinha acontecido com ele anos atrás, despertou diversos gatilhos, mas que ele espera, né, que ele consiga ajudar outras pessoas que passaram e que estão passando por isso. E aí voltamos à pergunta do começo do vídeo. Quem é a Martha? Quem é o Darien? Será que a gente precisa saber quem são essas pessoas? O Richard Gere, ele diz na entrevista, né, que Bebê Rena é uma série sobre ele sendo perseguido, ele sendo violentado e como que isso afetou a vida dele. Bebê Rena é uma série sobre ele. Ele quis contar a história dele, por isso ele não quis identificar nem a Martha e nem o Darien. Mas é natural a gente ficar se perguntando, nossa, será que esse cara foi preso? Será que não foi? Ele tá solto ainda? E provavelmente sim, provavelmente esse cara tá solto ainda porque o Richard Gere nunca o denunciou. Mas com o sucesso da série, e isso é perigoso, a internet está tentando descobrir quem é o agressor, né? Porque a série dá diversas dicas. Ah, é um homem importante, é um homem um pouco mais velho, é um homem que já trabalhou na TV, é um cara que é escritor também, enfim. A internet, né, utilizando de todas essas dicas dadas na série, chegou ao perfil de um cara e aí eles começaram a atacar, a enviar ameaças pro cara também. Tem uma matéria no Adoro Cinema falando sobre isso, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição também. Pois bem, o Richard Gere ficou sabendo disso e ele se pronunciou nos seus stories do Instagram. Ele pediu para as pessoas pararem de ficar especulando quem são as pessoas retratadas na série, que Bebê Rena não é sobre isso. E ele diz que as pessoas que ele ama e que ele trabalhou como Sam Foley estão sendo acusadas injustamente nessas especulações. E é isso que eu falei lá no começo do vídeo. É muito perigoso ficarmos tentando teorizar identidades, e eu não vou fazer isso porque a série, né, a gente está falando de pessoas reais e pessoas que estão vivas hoje em dia. Não estamos falando de personagens de ficção. Então não tem porquê a gente ficar tentando procurar a identidade dessa pessoa. Pode ser que a internet até ache, mas pode ser que não. Pode ser que acuse uma pessoa injustamente. E eu entendo que é uma curiosidade natural a gente querer saber o que aconteceu com esse cara, né? Mas a série não é sobre isso. A série é sobre o Donnie. A série é sobre o Richard. E talvez um dia ele venha a público denunciar quem foi a pessoa que o violentou. E aí a gente vai saber, e aí talvez essa pessoa pague pelo crime dela. Ou talvez ele nunca conte. Talvez ele ainda esteja lidando com tudo isso, ele ainda está em processo de cura. Talvez ele não está pronto ainda para revelar e acusar o agressor. A gente vai ter que esperar, sabe? A gente, como público, a gente não tem o poder de tentar pegar o agressor e colocar na cadeia, porque a gente não sabe nem quem é. Acusar alguém justamente, ainda mais de um crime tão forte, né, tão delicado quanto esse, é muito perigoso. Então, cuidado, galera. E Bebê Rena vai ter uma segunda temporada? Não, né? É uma minissérie. É uma minissérie da vida do Richard Gere. Não é ficção. Aquilo ali é tudo baseado em fatos reais. Então não vai ter uma segunda temporada, sabe? E aquela cena final dele no café, né? O cara dando ali a bebida pra ele de graça, não quer dizer que agora ele vai começar a stalkear outras pessoas, sabe? A gente sabe qual é o futuro disso. Ele não é stalker. Ele não tá stalkeando ninguém. Ele tá vivendo a vida dele. Aquela cena ali foi uma cena pra mostrar que qualquer pessoa pode estar em um momento de vulnerabilidade. A gente tem que ter empatia com o próximo. A gente não tem que ter medo de qualquer pessoa vai ser uma doida que vai te stalkear durante 4 anos. Então não, ele não virou stalker.
E não, a série não vai ter segunda temporada. Mas acho que é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu gostei muito de Bebê Rena, pra mim é a melhor série do ano até esse momento, lançada até o momento que eu tô postando esse vídeo, e com certeza ela vai fazer barulho aí na temporada de premiações. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa série, que eu gosto de ler o comentário de vocês. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.